Fala pessoal, tudo bem? Sou o Vivaldo, sócio da Léo e consultor Salesforce Marketing Cloud, e esse é o segundo vídeo da série que nós vamos lançar falando sobre dados dentro do Marketing Cloud. Nesse vídeo eu vou querer mostrar quais são os tipos de dados que nós conseguimos armazenar dentro de uma Data Extension. Então, no vídeo anterior nós mostramos como nós criamos a Data Extension, e nesse eu vou querer mostrar quais são os tipos de dados e como que nós vamos, quais são as possibilidades que nós temos para conseguir armazenar as informações ali dentro. Bom, então vamos para o vídeo. Já estou aqui na minha tela de criação dos meus campos e do lado do nome do nosso campo, que nós já criamos e que nós já falamos o que é cada um desses campos, eu tenho o tipo do dado que eu vou injetar dentro deste meu campo, tá? Se eu clicar aqui, eu vou ter algumas opções para a gente conseguir selecionar, e agora eu quero passar um pouquinho por cada um desses, tá? Então, vamos lá. Começando aqui pelo campo do tipo texto. Como o próprio nome já diz, texto é um texto, né? Então, a gente não tem muito segredo aqui em relação a este campo, a este tipo de dado. O que nós vamos ter aqui, e aí é um ponto super crucial, é o tamanho deste texto. Então, quando a gente cria um campo do tipo texto, nós selecionamos o tamanho desse texto aqui do lado. E isso aqui é importante porque, se você reservar, por exemplo, o 4000, que é o volume máximo aqui permitido, né? Permitido não, mas aconselhável dentro do Marketing Cloud, você vai estar criando um campo que ele, de qualquer forma, vai estar reservando uma memória desnecessária. Então, muitas vezes você nem vai usar os 4000 caracteres, né? Então, isso aqui não é uma boa prática. E também colocar um campo com uma quantidade muito pequena também não é recomendável. Por quê? Se você importar uma informação, então vamos supor que este aqui é o nome do cliente. E o nome do cliente às vezes passa de 50 caracteres, né? Então, eu geralmente sempre coloco um campo nome em até 150 caracteres. Por quê? Eu particularmente nunca vi o nome de uma pessoa passar de 100 caracteres. Mas mesmo assim eu coloco uma gordura de segurança, né, de 50 caracteres aqui para eu não ter nenhum tipo de problema na minha importação. Por quê? Se eu tenho uma memória reservada, por exemplo, de 50 caracteres, e eu tento importar uma informação que vai ter 51 caracteres, a minha importação ela vai dar um erro. Ou seja, eu vou estar perdendo uma linha dentro da minha tabela, simplesmente porque eu não tive o cuidado de reservar a quantidade certa de caracteres do tipo texto, tá? Então, isso aqui é um ponto importante para que a gente não perca nenhum tipo de informação. E como eu falei, colocar um tamanho muito grande também não, porque nós vamos estar reservando uma memória que não vai ser utilizada. E aí a gente vai ter perca de performance na plataforma, nossas queries elas vão demorar muito tempo para rodar e alguma coisa nesse sentido, tá? Então sempre entenda qual que é o melhor tamanho que você vai selecionar aqui para que você não tenha nenhum tipo de problema, nem com tamanho muito pequeno, onde você vai estar perdendo linhas, nem colocando tamanhos desnecessários, onde você vai estar reservando memória que não vai ser utilizada, mas de qualquer forma vai perder performance dentro da plataforma, tá? Então, este aqui é o campo texto que nós comentamos. Nós temos logo abaixo o tipo número, né? Então nós temos o number aqui, então basicamente ele vai receber somente números, e aí a gente tem que tomar cuidado com o ponto, tá? Já vi muita gente colocando o CPF como número, só que o CPF ele tem traços, ele tem pontos, então o CPF ele, com traços e pontos ele entra numa característica de texto e não de número, tá? Então o número basicamente é o número, você não consegue reservar aqui nem limitar o tamanho dele, ele é simplesmente um número e não tem muito segredo, tá? Vindo aqui para data, este campo a gente consegue aqui selecionar do tipo data, e ele é um campo que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na hora da importação. Eu já vi formatos de datas, por exemplo, no francês canadense, no formato americano, no formato brasileiro, e na hora que nós vamos importar essas informações, se é um campo do tipo data, a gente precisa selecionar o tipo correto dessa informação deste campo do tipo data. Por quê? Se for uma data no nosso arquivo, né, no nosso CSV, por exemplo,
uma data no formato francês-canadense, ano, traço mês, traço dia, e a gente tenta importar no formato brasileiro, dia, mês e ano, a gente, neste caso, nem vai conseguir importar. Né? Em outros casos você até consegue importar, mas aí o dia vai para o ano vai para o mês vai para dia, e aí você acaba virando e perdendo a informação e tendo uma informação falsa dentro do teu banco de dados. Tá? Então, primeiro, quando a gente selecionar um campo de data aqui, tomar muito cuidado no momento em que for inserir os dados aqui, para que os dados sejam inseridos da forma e no formato correto de data que está sendo importado, tá? Pulando para o próximo, nós temos o tipo booleano, né? Então aqui é verdadeiro ou falso, 1 ou 0, true ou false, né? Então aqui a gente também não tem muito segredo. Eu uso bastante esse cara aqui para flags, né? Então, eu tenho uma flag, por exemplo, se o cara abriu meu e-mail nos últimos 30 dias, populo ela como true. Se ele abriu, como false, obviamente, se ele não abriu. Né? Então é um campo que funciona bastante e é um campo muito mais performático do que texto. Né? Obviamente eu poderia colocar também true ou false, 1 ou 0 como texto, alguma coisa nesse sentido. Só que para performance, pensando em tabelas gigantescas com muitos dados aqui dentro, colocar booleano, nossos filtros e nossas queries, elas vão rodar de uma forma muito mais fácil e muito mais simples. Tá? Pulando para o próximo, nós temos aqui o nosso e-mail address. Este campo ele é importantíssimo na nossa tabela. Tá? Eu já vi, todos os campos eu falo que são importantes, né? Mas esse aqui acho que é um dos principais. Eu já vi muitos clientes colocando as informações de e-mail dos nossos clientes como texto. Tá? Num primeiro momento, você vai conseguir importar as informações, você vai conseguir trazer os dados para dentro da plataforma. Mas no momento do disparo, a Salesforce ela vai olhar para o nosso campo do tipo e-mail address dentro da plataforma para de fato fazer o disparo da comunicação. Tá? Então, se você teve aí já algum problema de algum disparo que não saiu para a totalidade ou pouquíssimos clientes de fato receberam a comunicação, verifique se a sua data extension está com um campo e-mail do tipo e-mail address aqui. Tá? Essa informação, de novo, ela é bem importante. Inclusive, até uma boa prática, eu vou até colocar aqui também para vocês enxergarem, não posso colocar, quer dizer, até posso, mas não é recomendável que você coloque dois campos do tipo e-mail dentro de uma mesma tabela, tá? Por quê? Pelo mesmo motivo que eu comentei anteriormente, a Salesforce vai olhar para o nosso campo do tipo e-mail address para poder fazer o disparo da comunicação. Então, geralmente uma boa prática sempre ter um único tipo e-mail dentro da nossa data extension, certo? Legal. Outro ponto importante aqui em e-mail também é em relação ao formato, né? Então tem alguns e-mails, né, que vem de forma desformatada, que vem desconfigurado, sem o arroba, sem o .com, alguma coisa nesse sentido, e na hora da importação pode ser que a plataforma vai dar erro se o seu e-mail, se o seu registro dentro da sua tabela estiver de forma desconfigurada. Então, por exemplo, um Vivaldo @leo sem o .com e sem o .br, ele não vai importar, ele vai dar um erro de e-mail inválido. Mas isso aqui é só para estrutura. Se eu colocar um e-mail com uma estrutura correta, ele não vai verificar se o e-mail existe ou não. Então, se eu colocar um teste@teste.com.br, ele vai ser importado, porque a estrutura está correta. Mas isso não significa que o e-mail é válido ou não. Tá? Então, muita atenção na hora de importar algum campo e algum dado do tipo e-mail address. Passando para o próximo, nós temos aqui o tipo fone. Então, o fone é para telefone, para disparos de comunicações mobile. Então, sempre seguir um padrão aqui. Eu, preferencialmente, sempre subo as informações sem traço, sem espaço, com nenhum tipo de caractere especial. Sempre subo com o 55, o DDD e o telefone. Então, sempre nesse formato,
para que a gente não tenha nenhum problema na hora de disparar SMS ou disparar WhatsApp, sempre subo no formato 5511 e o telefone, tá? 11 obviamente é o DDD, se for o DDD de outra cidade, use da cidade, e o 55 é o código do Brasil, né? Então se for um cliente ou uma base que tenha números de fora do Brasil, seguir aí o Culture Code do país, tá? Vindo para a decimal, nós temos aqui valores, obviamente, com casas decimais, né? Então não são números inteiros, são números fracionados. E aqui a gente vai selecionar a quantidade de caracteres antes da vírgula e a quantidade de caracteres depois da vírgula, né? Então geralmente a gente coloca aqui um 18,2, ou seja, eu posso ter aqui 18 casas antes da vírgula e 2 casas depois da vírgula. Então, por exemplo, 2010,20 poderia ter aqui, ou 19,99 poderia ter aqui também, tá? Um ponto super importante, dependendo da configuração da sua plataforma, na hora de você importar um campo decimal, você vai precisar configurar este campo com ponto como divisor, tá? Então vai ser 18,99, 2002,80. Então, muita atenção na hora de você configurar, porque o decimal ele precisa ter o ponto e não a vírgula como o divisor, como o separador ali dentro, tá? Então, ele funciona super bem aqui também quando a gente configura da forma correta. E chegando no último e não menos importante, nós temos o campo do tipo locale. O que é isso? É basicamente para a gente conseguir disparar SMS dentro da plataforma, né? Então nós temos aqui campos do tipo locale e geralmente os valores aqui no Brasil eles vão levar ou BR para todos ou PT-BR para todos os clientes, tá? Então um desses dois valores funcionam. Eu particularmente uso sempre o BR, então sempre o BR é o que me acompanha. Já vi muitos clientes que usam o PT-BR, mas ambos funcionam muito bem e é um campo obrigatório para que você consiga disparar SMS dentro da plataforma, dentro do Marketing Cloud, tá? Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo era mostrar, né, ali quais são as opções de dados que nós podemos armazenar dentro da plataforma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você curta, compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo.